a gentileza daquele povo que a todos dispensa o mesmo calor. Eu gosto da vida também da cidade e sei que existe a felicidade, mas deve ser filha do interior. Tanque é onde tudo começou, inclusive o parque. Ele faz parte da fazenda do Tanque. De Bitipoca para cá, todo esse contexto parque faz parte do Tanque. Aí ficaram aqui na mineração durante muitos anos. A nossa mineração durou 255 anos. Os bandeirantes chegaram em Bitipoca nos anos 1600. Eles vieram de Taubaté. A nossa colonização é por São Paulo, pela cidade de Taubaté. Eles chegaram aqui chefiado pelo padre Padre Antônio Fialo Faria, que era o padre que acompanhava o garimpo. E eles chegaram na fazenda do Tanque, em Bitipoca. O ouro de Bitipoca desses anos foram esgotando, eles foram se andando e nós ficamos depois com a Estrada do Ouro. Aqui a verdadeira Estrada do Ouro passava aqui, vindo de Vila Rica para Paraty e São Paulo. Passava por aqui, Rancharia, toda essa região, o caminho do ouro. Ficou as tropas, né, que levava o ouro, depois passou a levar o tocinho salgado, passou a levar galinha para o Rio de Janeiro, lá para Paraty, e o retorno era feito em sal e querosene, que o pessoal produzia tudo na região. O parque era de uma parenta da minha avó lá no passado, e ela deu o parque para a Igreja Católica para complementar a renda dos pobres que não tinha dinheiro. A igreja alugava para os fazendeiros o parque para colocar gado, e aquele dinheiro que os fazendeiros pagavam comprava comida para os pobres da época, que Bitipoca, depois do ouro, ficou numa pobreza danada. Isso só resgatou depois com o turismo. Mas o turismo foi muito bem-vindo, porque nós, o proprietário de terra, até ficamos prejudicados, porque acabou a mão de obra, a gente não tem como acompanhar isso. Mas foi muito bom e que trouxe uma riqueza para o lugar, para o pessoal. E a Bitipoca hoje, na verdade, ela é o pulmão de toda essa região. Ninguém pode negar isso. Se falar que fechou em Bitipoca hoje, vai fechar aí uma região total. Esse canal que você está vendo aqui era uma lavagem de ouro naquela época da mineração. Ele serviu muito tempo para isso. Hoje ele serve para movimentar o moinho, movimentar a fazenda, apesar que eu estou reformando ele. No momento ele encontra sem água, mas ele tem água. E é da época do ciclo do ouro. Esses fundos aí todos foram minerados, entendeu? Muita coisa aí que foi as betas de mineração, tá ali, os aluviões tá aqui, ó, próximo a essa bananeira aí. E aí a igreja deixou de recolher os impostos, que eu não terminei de falar isso, e virou terras devolutas do estado de Minas. Passou por alguns governos, me lembro que o Juscelino Kubitschek já tinha gente aqui que trabalhava para o estado tomando conta do parque, inclusive tinha um irmão de minha mãe que chegou a trabalhar nisso, José de Salles. Depois veio outro, o seu Dedé, depois futuramente veio o seu Jacinto, que era do Ministério da Agricultura. Mas quando foi em 1860, o Magalhães Pinto, ele fez uma doação das terras devolutas do Ibitipoca para o IEF. E aí ficou esses anos todos até 1973, e em 1973 criou-se o parque. Mas o parque fazia parte da Fazenda do Tanque. E a Fazenda do Tanque, é bom registrar, que foi aonde tudo começou, desde o início que eu te falei. Chegou o padre Antônio Fialo Faria com os bandeirantes, e aqui eles se alojaram. Você vê que depois, em 1822, veio o Saint-Hilaire, né? Porque ele se hospedou na Fazenda do Tanque. A Fazenda do Tanque foi tão importante que ela hospedava os conselheiros da província
autoridades que vinham aqui. Aqui era um ponto de apoio entre Vila Rica, Rio e São Paulo. As pessoas saíam, vinham, olha, passa lá no tanque, na fazenda do tanque, em Bitipoca, lá você pode ser hospedado e etc e tal. Então aqui foi um ponto importantíssimo na época do ciclo do ouro e mesmo depois, na época que veio Dom João VI, Dom Pedro e etc e tal. O paiol, ele faz parte da história também do pessoal da fazenda do tanque. Ele é lá da época do ciclo do ouro, só que ele mudou de lugar algumas vezes. E a gente conseguiu agora, nos anos 90, dar uma restaurada nele e trazer para este local. A minha avó, quando casou, morou nesse paiol, para você ter ideia. E hoje nós fizemos esse trabalho com ele aí. Aqui, cada peça dessas antigas, nós temos aqui essas pedras. Eu tenho até a história de onde veio. Uma veio lá da prainha, a outra veio lá da beira da serra, um terreno que nós temos lá em cima. A outra veio de Pitangueiras. Então tem essas histórias que o pessoal contava de essas abas de pedra, que esse paiol é um paiol que ele é prova de rato, né? O rato, apesar de ser um animal pré-histórico, ele não anda de costa. Então ele chega aqui, ele esbarra, ele volta. Essas latas, entendeu, que tem aí em cima, é tudo para isso, para evitar que ele entre no paiol para comer o milho. Era uma coisa que os antigos faziam, né, com muita sabedoria. E hoje nós temos ele aqui, ele serve como um rancho para guardar lenha, madeira antiga, tem o carro de boi, garagem, que a gente coloca os carros aqui debaixo. O carro de boi, você pode ver, ó, o carro, isso é uma coisa pré-história. Isso aqui era feito para abrir estrada. O próprio carro de boi abria estrada. Esses pregões aqui, ó, passava nos barrancos, ia riçando os barrancos e evitava que estragava a madeira do carro de boi. O carro de boi, ele tem peças como se fosse um automóvel. Cada peça tem um nome. O automóvel, as peças têm nome. O carro de boi também tem. Se você começar por aqui, ó, você tem aqui a pega, você tem aqui a chaveia, você tem a orelha, você tem o pigarro, você tem o cabeçai, você tem as arreias, você tem o fueiro, você tem a cheda, você tem a ferragem da roda, aqui é os pregões, aqui é o oco, aqui é o gato, aqui é o cadeão, aqui é o arcavém, aqui é as cambotas, aqui é o mião. Então tem vários nomes, sabe? É muito interessante. Então isso aí tem que registrar na história, né? Os fueiros, para a pessoa na manhã, isso vai se acabando, vai se perdendo tudo, né? Esse documento nós escrevemos quando o ex-presidente Itamar Franco esteve em Bitipoca, e na atualidade em 2001, em fevereiro de 2001, ele era governador de Minas. E nós escrevemos aqui uma pequena história da igreja ali, da parte da igreja para ele. Isso aí trouxe alguns benefícios para a comunidade. E nós formamos esse documento aqui, contamos uma pequena história da matriz de Nossa Senhora Imaculada Conceição, para que ele se empolgasse com aquilo, e isso ajudou muito. E veio torre de celular, veio estrada, veio calçamento, veio verbas, e aí Bitipoca começou realmente a desenvolver depois dessas visitas. Teve uma visita também do ex-prefeito Tarcísio Delgado, com alguns secretários de Minas no parque, ficamos lá 3 dias. Isso trouxe muita inovação. Inclusive, a Capela do Peão também foi erguida nessa época, em 1930, pelo Padre Henrique, que era o pároco dessa região nossa aqui de Bitipoca. Foi quando fez a capela, que hoje ela já entrou em ruínas e caiu, só tem a base dela lá. Mas a história está lá. E continuando sobre a igreja, falando, aqui no documento fala muita coisa, mas a igreja ali,
Ela é toda de pedra. Ela foi construída de pedra, foi usado um óleo de baleia na pintura, sabe? As argilas para pintura da região, as cores naturais daquelas pinturas na época, tudo da região, de plantas da região. Isso foi tudo transportado em burro, cavalo, na época tropas, carro de boi, né? Ibitipoca, é interessante até falar sobre isso hoje. Eu falo que a Ibitipoca não aceita líder, é uma coisa impressionante. As lideranças aqui não vão à frente. A única liderança que eu me lembro ainda, que eu criança teve aqui, foi o Padre Carlos, que ele viveu aqui 60 anos, Padre Carlos Otaviano Dias, e ele realmente tinha uma liderança, ele conseguia juntar todo mundo em volta dele, era um mito aqui na região na época, né? Eu me lembro que ele tinha assim, um domínio grande sobre a população. Mas a religião foi muito importante, né? Porque nós somos cristãos, né? Independente hoje que eu vejo falar o evangélico, o espírita, o católico, o adventista, mas somos cristãos. O importante é ser cristão, acreditar em Deus, né? E a gente ter fé. E isso aí, a igreja foi muito importante, sim. As pessoas se reuniam através da missa, né? No domingo, ali tinha um leilão, as pessoas se conversavam e foi muito, muito legal. Isso aí se perdeu muito. Hoje a gente vê que estão tentando aí num grupo, tentando resgatar isso, mas com muita dificuldade, porque o turismo realmente ele veio com muita força. E as pessoas, eu costumo até brincar, falo que nós deixamos de ser para ter. Em Ibitipoca houve isso, né? Independente de tudo, uma certa ganância, porque chega sexta, sábado, domingo, ninguém quer saber de nada. Vai arrumar pousada, vai receber o turista, vai isso, vai aquilo. São situações bastante diferentes, né, do que era naquela época. Naquela época, o domingo era para ir à missa, era para ir no leilão, era para conversar com as pessoas umas com a outra. Hoje não. Final de semana aqui quase não tem gente para conversar. Um negócio assim, é difícil, todo mundo em função dos seus interesses. Mas foi muito bem-vindo o turismo. A Ibitipoca, ela é um cenário que você não encontra em lugar nenhum do mundo. À noite você tem um céu aqui, uma constelação. Eu já andei bem o Brasil e nunca vi em lugar nenhum. Se você vê o céu de Ibitipoca, numa noite limpa, todo cheio de estrelas, é encantador. A nossa biodiversidade, nós temos de tudo. Nós temos semiárido, nós temos deserto com água, nós temos areia com água, nós temos, entendeu? Então, quem não conhece o maior conjunto de cachoeiras, de grutas no parque, a história, conforme nós já relatamos uma parte da história, sem falar que na época passada, né, na época do garimpo, o parque ele é um divisor de água, as pessoas precisam até saber disso, que nós estamos aqui num divisor de duas bacias hidrográficas, a bacia do Paraíba e a bacia do Prata, que é o Rio Grande. O parque ele é um divisor, nós aqui estamos na bacia do Rio Grande. Você virou para Lima Duarte, já é a bacia do Paraibuna, né, que é o peixe ali, o Paraibuna, e depois Paraíba do Sul. Então tem muita coisa encantadora, a sua história, as pessoas vindo com o tempo para desbravar isso, para conhecer, né, passar a entender melhor. Um clima que também não é comum, né, qualquer lugar tem um clima como o nosso, né? Nós estamos na região de clima frio, mas é um clima saudável. Essa brisa, ela toca o rosto, né, constantemente. A beleza dos campos naturais. O próprio Saint-Hilaire falou em 1822, quando ele chega no alto da fazenda do Tanque, ele vê aquela imensidão dos campos, aquele oeste lindo e maravilhoso. Ele fala no diário dele, na página 31, à vista dos belos campos que se apresenta hoje a meus olhos, não pude deixar de sentir verdadeiro aperto de coração. Pena que voltarei à Europa e nunca mais passarei num lugar tão belo como este.